E aí, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui super, mega, ultra feliz para poder compartilhar com você, fibromialgico, a conquista que eu tô tendo ao longo de uns 2 meses, mas efetivamente menos de 30 dias, né? A gente tenta e vai parando, desanima, mas eu vim aqui falar dos benefícios do exercício físico para gente que tem fibromialgia. Parece impossível, né? A gente sente tanta dor e a dor é em todo canto, é generalizada. Eu costumo falar que é da raiz do cabelo até o dedinho mindinho do pé. Quando alguém me pergunta, mas aonde dói? Dói tudo, não tem um lugar específico. A dor é generalizada. Então, nós temos nossos tratamentos, né, que são multidisciplinares, mas você já notou que toda vez que o seu reumatologista ele vai falar para você que você precisa fazer exercício físico? E aí você olha com aquela cara para ele dizendo, pensando, né? Talvez você faça como eu, não chegue a falar. Essa pessoa, esse médico, essa médica tá louca. Eu mal consigo andar, quem dirá fazer exercício físico? Não tem condições. Gente, eu pensei muito sobre isso. E quantas vezes eu chorei porque eu não conseguia nem andar direito. Principalmente depois do ganho ponderal de peso. Eu não conseguia andar, precisava de ajuda, andando de muleta. Eu já falei isso no outro vídeo. Não conseguia descer da cama sozinha. Não conseguia. Ao acordar era pior porque eu ficava totalmente travada. Então eu tinha que ser ajudada a levantar, esperar uns 30 minutos sentada na cama para depois eu conseguir descer e com ajuda ir até o banheiro, fazer as minhas higienes pessoais, pegar a minha muleta e ir fazer tudo que eu tinha que fazer. Então isso para mim parecia impossível. Cada vez que o médico falava assim, no meu caso é uma médica, você precisa fazer atividade física. E eu ficava mais frustrada, porque eu mal conseguia subir a escada para ir para o meu quarto. E parece impossível mesmo, mas não é verdade, gente. Eu achava isso e a fibromialgia ela frustra os pacientes, os seus portadores, eles realmente ficam muito frustrados com essa determinação médica, porque a gente sente uma dor generalizada que ela vem associada a muitos outros sintomas. E eu listei aqui alguns sintomas, pelo menos que eu tinha, e eu acredito que a maioria dos fibromialgicos tem os mesmos sintomas. Eu, quando saí do hospital da internação dos 40 dias que eu fiquei lá, que eu tive que reaprender praticamente a andar, eu não conseguia sustentar o peso do meu corpo. Então, além da dor crônica generalizada, minha cabeça era uma enxaqueca, gente, que eu não conseguia abrir os olhos. Era uma dor insuportável em todos os membros, tudo. E assim, além disso, há uma fadiga absurda que eu dava 3 passos e parecia que meu pulmão ia explodir. Eu não conseguia. E com isso desencadeou ansiedade, desencadeou a depressão, distúrbio do sono. Eu ficava 3 noites sem dormir. E aí quando vinha, conseguia dormir, eu dormia 2, 3 horas, acordava, ficava mais 3 dias, 4 dias sem dormir. Isso prejudica a nossa capacidade cognitiva. Eu tive um impacto psíquico absurdo, absurdo. E aquela sensação, né, de morte. Porque aquela fadiga, aquela dor no peito, aquele aperto, é absurdo. Parece que a gente vai morrer. É um negócio assim que não tem como explicar. Só quem tem é que sabe o que eu tô falando. Então a gente sabe que são impactos não somente físicos, são impactos sociais, são impactos psicológicos, são impactos familiares. Quantas vezes a minha família queria fazer programa em família e eu não podia, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia sair de casa, é,
Outra coisa, além de não conseguir pela dor, quando eu consegui, isso levou bastante tempo, mas quando eu consegui deixar a muleta, eu não queria sair. Por quê? Porque a baixa autoestima, eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo um fardo para os outros, aí já eram os sintomas da depressão. É, e aí eu deixava todo mundo sair, fazer tudo sozinhos e eu ficava em casa. Isso piorou muito o meu quadro depressivo, a chegar a ter um surto psicótico. Foi uma coisa horrorosa. Só que eu tenho uma família maravilhosa que me apoia. Eu tenho uma equipe de médicos que são extraordinários e foram entrando assim com as medicações, foram trocando as medicações e, enfim, eu quero dizer para você que é possível. Apesar de estar na nossa cabeça que não é possível, eu, como fibromialgica, tô dizendo para você que você consegue. Antes eu lia, porque os livros dizem, é cientificamente comprovado, tal. Para mim não me interessava. O que me interessava era que eu não conseguia. Então eu ficava frustradíssima. Isso me gerou um mau humor, me gerou depressão, isso me deixava irritada demais. E aí eu comecei a me isolar, porque eu não queria mais falar com ninguém, eu não queria explicar, porque como que você explica que uma pessoa aos 36 anos está praticamente incapaz, relativamente incapaz? Eu não fazia praticamente nada sozinha. Tinha dia que eu não conseguia tomar um banho sozinha. E minha filha, ela é praticamente formada em técnica de enfermagem e eu brincava com ela assim, poxa, você não escolheu direito, mas agora eu entendo porque você escolheu enfermagem, porque eu preciso ter uma enfermeira em casa. E eu comecei durante muito tempo a pensar assim. Só que depois eu falei, o quê? Eu tenho 36 anos. Eu não posso pensar que eu tenho que ter um acompanhante do meu lado, me ajudando a fazer as coisas como se eu tivesse 80, 90 anos. Eu preciso sair dessa situação. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então vamos lá. No caso da depressão, que foi o meu caso, que mais piorou, mais transformou o quadro, e assim, tudo pra gente acaba sendo no máximo. Pra gente é no limite do limite, às vezes entorna o copo. Então, no caso da depressão, o que é indicado são os exercícios aeróbicos, os de resistência e os alongamentos, né? Isso é o que a medicina indica e que diz que é mais eficaz. Eu sou prova viva de que é possível, gente. Eu cheguei a quase 100 quilos e eu não conseguia descer da cama. Então, quando eu entendi que eu falei, eu não posso, não é porque minha filha ela tem conhecimento técnico de enfermagem que pode me ajudar, mas ela já tem 18 anos. Um dia ela casa. E eu faço o quê? Eu não posso ser dependente. Eu tenho um marido jovem, com todo o vigor. Eu não posso ficar nessa zona de dor o tempo todo. E aí, gente, eu comecei, sem ninguém saber, tentar fazer os meus alongamentos na cama. Meu marido saía para trabalhar e eu ali devagarzinho eu ficava tentando, era uma luta para conseguir levantar até sentar e muito lentamente eu fui começando a fazer, buscando na internet alguns alongamentos que era possível, porque nós temos que respeitar os nossos limites, mas não impor limite a nós mesmos, tem uma diferença enorme isso. E aí eu fui fazendo alguns alongamentos. Com esses alongamentos, eu comecei a perceber que depois de algumas semanas, umas 2 ou 3 semanas, eu já conseguia sair da cama sozinha. Eu já não precisava de ajuda, eu já não precisava mais esperar 30 minutos sentada até conseguir descer. Eu conseguia já ir ao banheiro, tomar meu banho sozinha, lavar meu cabelo. Então,
Meu recado, meu conselho, começa devagar, mas comece. Acredite que é possível. Eu sou prova viva, gente. Eu sou prova viva, eu tô falando para você, é possível. E mais uma vez importante, por exemplo, o indivíduo vai fazer musculação, já quer começar direto na academia fazendo musculação. É óbvio, se você é homem, você vai querer começar pelo mais difícil. Você não vai querer fazer alongamento. Começa devagar. Independente se você é homem ou mulher, começa devagar, respeite seus limites. Por quê? Porque a gente tem uma rigidez muscular muito grande. Isso, a tensão muscular é muito grande. E isso aumenta a nossa dor. Então, se você, por exemplo, vai direto para a musculação, é óbvio que no outro dia a sua dor vai estar triplicada. Eu tô falando isso porque eu comecei, né, com esse alongamento. Eu falei assim, mas isso já tá chato, porque eu sou ansiosa. O fibromialgico, ele é ansioso, ele não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. E aí, a gente começa a pensar o seguinte: caramba, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso melhorar logo, eu não quero mais sentir dor. Porque é chato ter que explicar para as pessoas o que é que a gente sente. Porque não adianta, por mais que você fale, ninguém vai conseguir compreender na literalidade o que a gente sente. É você falar assim, é uma dor generalizada. Aí a pessoa pergunta, mas está doendo aonde? Gente, se a dor é generalizada, dói tudo. E dói de uma maneira super intensa. E quando a crise ela é aguda, ela te paralisa mesmo. Você não consegue sair. Então, se tiver algum familiar que veja esse vídeo com você, entenda e respeite os limites desse paciente que você tem em casa, desse familiar, porque é extremamente doloroso. E às vezes a gente não consegue abrir uma garrafa de água, mas eu quero reafirmar para você, é possível. Você só precisa vencer as primeiras semanas. Aí o que eu fiz? Depois do alongamento, eu falei assim, eu preciso progredir. Aí eu comecei já a ter uma certa autonomia. Deixei a muleta, tentei caminhar, gente. Olha, pode funcionar para você. Comigo não funcionou. Por quê? Porque eu ainda tinha uma fadiga muito intensa. Muito. Eu andava, aí não era mais só 3 passos, mas assim, se eu andasse 50 metros, eu já estava com o pulmão aqui na garganta, parecia que explodia. Então, eu falei, não vai rolar, não vou conseguir. E o meu joelho também não ajudava, porque eu tive problema nos dois joelhos. Então, eu não conseguia. Aí eu desanimei, me frustrei. De novo, aí eu me frustrei. Só que a gente não pode se conformar com essa dor. Essa dor, ela pode estar em você hoje, mas ela não tem que ficar, ela não tem que permanecer. Porque se você se conformar com ela, ela vai te paralisar por inteiro. Eu fiquei paralisada de não conseguir me mover. Tanto que era tão intenso que, além dos distúrbios do sono, eu tive uns 5 episódios de paralisia do sono. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas é uma coisa horrorosa, gente. Eu só tenho que te dizer uma coisa: você fica totalmente imóvel, você não consegue se mexer, é como se você fosse tetraplégico. Então, não se conforme com a sua dor. Comece aos pouquinhos, mas comece. Não precisa começar pelo mais difícil. Comece e vá entendendo qual é a atividade que vai ser melhor para o seu corpo. No meu caso, eu deixei a caminhada de lado. Pensei assim, vou comprar uma bicicleta, porque o impacto no joelho vai ser menor. Gente, foi maravilhoso. Eu comecei primeiro, na primeira vez que eu andei, eu assim, achei que eu ia morrer, que eu ia ter uma parada respiratória.
Porque nós somos exagerados mesmo e a gente pensa logo no pior. Mas eu vi que dava para ir. Eu fui no meu ritmo. E depois eu já estava pedalando depois de um tempo, pouco tempo, 2 semanas depois, eu já estava pedalando 30 quilômetros, 35 quilômetros. O que é isso para quem é saudável? Pouca coisa. Mas pra gente, pra mim que não conseguia dar 3 passos sem parecer que ia colocar o coração e o pulmão pela boca, 35 quilômetros, gente, isso é uma conquista absurda, incrível. Então, nós precisamos buscar a nossa independência física, nossa independência psíquica, nossa independência social. Porque imagina se toda vez que você for sair, você vai precisar de alguém te amparando, como se você fosse uma pessoa idosa. Eu não sei qual a tua idade, mas eu me acho ainda muito jovem para ter uma babá ou uma enfermeira, né, do lado. Nós precisamos também, gente, buscar socialização. Por quê? Porque a fibromialgia, com tudo que a gente sente, ela provoca, né? Talvez você seja uma exceção e não tenha, mas ela provoca a depressão. Ela dá um gatilhozinho aí. Um não, né? É um tiro de fuzil no peito. E nós fazemos o quê? Nos isolamos. Porque a gente não quer dar explicação, porque é chato as pessoas verem que a gente tá mal todo dia. Então a gente quer ficar sempre escondido, sempre recluso. E isso vai nos paralisando não só fisicamente, mas como psiquicamente e socialmente. Então a gente tem que buscar essa socialização, porque se a gente se isolar, isso favorece a depressão. E aí esse é o problema maior, porque a depressão, nós sabemos que é uma doença seríssima e que chega a casos extremos, né? Um dia eu vou falar só sobre os casos extremos da depressão. Mas o que eu quero falar hoje para você, a atividade física, ela leva a gente, nos obriga, né, a ter concentração naquilo que a gente está fazendo. E como nós temos distúrbios psíquicos por causa da fibromialgia e das medicações que a gente toma, nós temos distúrbios psíquicos. Quase que não sai, tá vendo? Perda de memória ou lapso de memória, esquecimento às vezes, né? Dificuldade de concentração. Eu tive um episódio no ano passado que eu perdi a memória por 30 dias. Tem noção do que é isso? 30 dias. Gente, é como se uma pessoa. Eu me senti como? Eu costumo falar que eu tenho um hiato na minha história. Por quê? Porque naquele mês de julho de 2019, eu não me lembro das coisas. O que eu sei é o que me contam. É o que a minha família me diz que aconteceu, é o que os meus amigos me dizem que aconteceu, as pessoas que me visitaram, como eu estava, alguns áudios que meu marido gravou, deu falando muitas bobagens. Então isso me deu um choque de realidade. Então eu falei, eu não quero fazer, eu não quero ter isso novamente, porque é loucura, é uma coisa assim absurda, você perde totalmente o controle da sua vida. Imagina, é como se você tivesse Alzheimer, você caminha como alguém que precisa estar ali sendo amparado porque vai fazer uma besteira a qualquer momento, porque não sabe o que está fazendo, não está com a sua consciência perfeita. Esse é um caso extremo, tá, gente? De um dos sintomas da fibromialgia. Eu cheguei ao caso extremo. Mas eu quero falar para você 2 benefícios da atividade física que está fazendo bem para mim. Outra coisa que olha, gente, que maravilha. Outro benefício, melhora a nossa flexibilidade. O fibromialgico sabe que o nosso corpo, ele fica enrijecido, as mãos doem, a gente sente uma pessoa de 90 anos.
a gente não consegue cruzar as pernas, a gente não consegue andar direito, tem que andar devagarzinho, para sentar dói, para levantar dói, não consegue fazer quase nada, andar com muita cautela, correr nem sonhando. Então, quando você começa progredindo na atividade física, você melhora essa flexibilidade. E olha, vocês que são casados, queridos, é um benefício maravilhoso. Vou te falar. Essa flexibilidade corporal, eu antes, lá na minha adolescência, eu já fui dançarina, eu fiz muita atividade, então eu tinha muita flexibilidade. Quando veio a doença, que eu fiquei atrofiada, foi mais um motivo para me dar depressão, porque eu fiquei totalmente paralisada, eu me senti inútil, né? E as pessoas me viam como uma doente. E não quero que as pessoas me vejam como uma doente. Esse vitimismo que a depressão causa tem que sair. E foi saindo. Outra coisa que eu percebi, ganho de força. Eu não conseguia, gente, abrir uma tampa da garrafa de água para tomar. Quando você começa a fazer, e agora eu já estou fazendo musculação, já progredi para a musculação, você consegue ter força. Cara, eu já pego peso. Isso para mim é incrível. Na primeira semana, vou te dizer, no primeiro dia que eu fiz, e olha que a gente tem que se respeitar os limites, é pouquinho e tal, mas no outro dia parecia que os braços iam cair, as pernas iam cair, eu não queria sair da cama, mas eu tomei os meus remédios, que já são de uso contínuo, e eles, por si só, já ajudam a recuperar. Então, se você continuar, não desistir, você vai conseguir. Então, esse ganho de força foi algo incrível para mim. Eu achei extraordinário. Flexibilidade, força, equilíbrio. Gente, postura. Porque eu tava andando como uma velhinha, arcada. Agora não, agora... Sabe aquela postura de cheguei chegando? É assim. Coordenação motora. A gente reaprende. Outra coisa, respiração. Ai, gente, como é bom respirar. Só quem teve dificuldade, quem quase morreu, como eu já tive, parada respiratória 3 vezes, que sabe o valor da respiração. Aquela fadiga que não tô aguentando. Gente, o exercício físico melhora isso. Eu vou dizer para você que eu tô 100%, seria mentira. Mas eu estou aí 75% bem melhor na questão da respiração. Eu já consigo tranquilamente fazer muita coisa sem me cansar. Isso é qualquer coisa, viu, gente? E a resistência muscular. Para mim, o mais difícil fazer era o agachamento, por conta do joelho. E essa semana eu consegui fazer. Sabe o que é isso? É uma vitória. Isso me deixou tão feliz. Sabe, apesar de ter começado sozinha, hoje eu tenho o apoio da minha filha, ela vai comigo, meu marido que me incentiva. Gente, é um processo gradativo, mas é compensador. Parece impossível, mas não é. É só você respeitar os seus limites, é só você começar bem devagar. Tem gente que vai para natação, eu não me dou bem porque eu tenho medo de água, né? Eu até vou, mas eu tenho que ser onde dá pé. Eu não sei nadar, sabe aquela coisa de saber nadar só no raso? É isso aí. Então eu tenho pânico porque eu já quase morri afogada, então comigo não rola. Mas eu busquei, o ciclismo foi ótimo. Agora vou fazer o jump. Gente, eu fiz uma aula experimental de jump. Ali eu percebi que eu melhorei os 75% da respiração. Porque 40 minutos de jump, querido, meu amigo, o negócio é frenético e eu consegui fazer. Óbvio, entre uma música e outra eu dava uma cansada, porque eu não sou uma pessoa normal como a outra que estava fazendo. Então eu ia lá com a minha garrafinha de água, bebia minha água, respirava, esperava aí, 10 segundinhos, voltava. Por quê? Porque é determinação. Vamos lá.
Tem dias que eu preciso entender que eu preciso ficar reclusa, eu preciso respeitar o meu limite, eu não vou à academia, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém e nesse dia eu me respeito. Só que isso era uma constância. Hoje isso tem que ser uma exceção. Então, se determine e que comece sua jornada pela vida, pela saúde e pela superação. Essa é a nossa luta constante. Tenho certeza que assim como eu estou conseguindo, eu acabei de chegar da academia, fiz questão de gravar esse vídeo assim mesmo, suada, bagunçada, porque eu não estou preocupada com a aparência, estou preocupada em te transmitir uma mensagem de que é possível, você vai conseguir. Beijo, que Deus te abençoe.